Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar dessa cafeteira, o modelo R7769. É uma cafeteira que ela tem bastante funções aí bem legais e que consegue proporcionar um café bem gostoso também. Esse modelo ele tem algumas configurações que são necessárias também para caso você queira utilizar no dia a dia, vai ajudar bastante. Então eu vou passar aí para vocês as principais informações que vocês precisam para utilizar o seu produto da melhor forma possível. Então, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, ligar na tomada. O produto, ele tem um bip, né? Vocês viram que quando eu liguei, ele já fez o bip de acionamento. E as primeiras informações que eu preciso é a configuração de horário, tá? Então eu vou confirmar aqui qual horário que eu estou. Então eu vou selecionar aqui, pressionei, você viu que ela começou piscando. Pressionei aqui o reloginho, ela voltou a piscar. Vou configurar a minha hora, então eu posso girar para os dois lados, tá? O seletor. Então vamos colocar aqui, confirmei a hora, 20 horas, e vou girando para colocar os minutos, ok? Coloquei os minutos, confirmei, já está configurado a hora, ok? Primeiro passo já foi. Segundo passo, que é importante eu configurar aqui nesse momento. Ou eu posso fazer essa configuração depois também, mas lembrando que eu preciso fazer essa configuração com a máquina somente plugada na tomada, porém desligado o painel. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou configurar o timer de desligamento da máquina. Então vamos lá, eu tenho esse timer que vai de 10 minutos até 2 horas. Então como que eu vou configurar esse timer para desligamento? Porque quando o café fica pronto, ela mantém a máquina aquecida, né, durante até 2 horas. Então o que eu preciso? Com ela desligada, vou pressionar esse botão central aqui e vou segurar até ele acender um número aqui no lado. Pronto, acendeu. Aqui está piscando o número 3, quer dizer que a minha máquina está configurada para desligar em 30 minutos, sendo que eu posso colocar a partir de 10 minutos, né, que então 1 vai se referir a 10 minutos, então 2, 20 minutos e assim por diante. E eu vou selecionar aqui até o número 12, que é referente a 120 minutos ou 2 horas. Então eu vou configurar aqui, vou deixar os meus 30 minutos, que é o que eu já tinha a configuração salva, e vou confirmar com o botão central. Então aqui ela já está configurada novamente para 30 minutos, ela desliga após o preparo do café. Essa função é bastante importante aí, porque tem muitas cafeteiras que ficam ligadas constantemente o dia inteiro. E para você ter uma qualidade com o café, ele tem que estar ali no máximo 2 horas você pode consumir o café. Após isso, o ideal é que você faça um novo café. Ok? Vamos lá. Liguei a minha máquina. Então, ela tem 2 painéis. Deste lado aqui, eu tenho a opção de configuração de hora e de timer para acionamento da máquina. Por exemplo, são 20h17. Se eu quero configurar para preparar o meu café às 6 horas da manhã, eu vou configurar desse lado aqui. Então vamos lá. Vou fazer essa configuração. Pressionei aqui o botão de timer, ele já vai começar a piscar. Primeiramente eu vou configurar as horas. Então 6 horas da manhã eu quero meu café pronto. 6 horas da manhã, minutos. 6h30, por exemplo. Então eu vou selecionar aqui, posso girar para os dois lados até eu chegar na configuração desejada. Então aqui, 6h30 da manhã, o meu café vai estar pronto. Cliquei, segurei. Quando ela estiver com o relógio aqui do lado, quer dizer que já está configurada para acionamento do timer. Então ela vai preparar o meu café amanhã de manhã no horário que eu selecionei. Quero tirar essa configuração, eu não quero que a máquina ligue nesse horário de manhã, só vou pressionar aqui e tirei o timer, ok? Quiser colocar o timer de volta, seleciono, ele já está configurado. Dá um confirma e voltei a minha configuração. Lembrando, todos os dias eu tenho que vir e acionar o timer, ok? Eu preciso, fiz o café amanhã cedo, ela vai desabilitar o timer, eu tenho que voltar e acionar novamente.
ok? Então aqui ela está acionado o timer, eu configurei para eu preparar o café amanhã cedo, 6h30 da manhã. Funções do lado de cá do painel. Então eu tenho aqui o número 6, é equivalente a 6 canecas de café. E eu tenho aqui os níveis de densidade, que vai para 1, 2 ou 3, que é o mínimo, médio e o que é o café fraco, forte e extra forte, ok? São 3 níveis de densidade, aqui tem 2. Se eu pressionar aqui, ele vai começar a piscar, então eu posso aumentar ou diminuir para fraco, forte e extra forte esse meu café. No caso aqui seria 6 canecas, porque ele vai moer um grão equivalente a 6 canecas, ok? Então vamos falar um pouquinho de moagem de café. Deixa eu confirmar aqui. Bom, vamos lá falar de um pouquinho de grão de café. Essa máquina possui, primeiro, que é muito importante, o aroma seal. O que seria isso? Essa tampa, ela é um fumê, né, um escurecido, e ela é um emborrachado. Então, enquanto o seu grão de café estiver armazenado aqui em cima na máquina, ele vai estar armazenado da forma correta, ele não vai perder a qualidade do grão. E essa máquina, ela é uma máquina do blend. Então, assim, se você tem a prática de fazer blends de grãos, fazer duas misturas de grãos, ela tem 2 compartimentos diferentes. No total ela tem 250 gramas, que cabem 250 gramas de grãos, sendo 125 gramas para cada lado. E eu tenho a possibilidade aqui de colocar, por exemplo, um grão caramelizado e um grão ácido e fazer um blend. Como que eu faço isso? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho só um tipo de grão aqui, mas dá para mostrar. Quando eu coloco o meu café aqui em cima, eu coloquei somente do lado de cá do meu reservatório. Então aqui no seletor eu vou girar ele marcando para o lado de cá, dessa forma. Se eu quiser colocar outro tipo de grão aqui, eu vou virar o meu seletor e coloco para o lado de cá. E aí eu posso ter a possibilidade de fazer um blend de grãos. Então eu posso selecionar para baixo aqui e dessa forma eu seleciono para eu fazer um mix de grãos. Faço um grão caramelizado, um grão mais ácido, enfim, eu que seleciono qual grão que eu preciso. Certo? Aqui no caso eu vou colocar um só, posso colocar um nos 2 compartimentos para utilizar a maior capacidade, ou fazer que nem eu fiz aqui, colocar só um compartimento e vou selecionar para o lado de cá. Ele está bem cheio do lado de cá, seleciono para o lado de cá, pronto, a minha máquina está pronta para preparar o café. Então vamos lá. Coloquei o grão, já configurei a hora, o timer, vamos falar um pouquinho de nível de água. A minha cafeteira, ela tem 10 níveis aqui. Ela refere-se a 40 xícaras de café de 30 ml, então ela tem 120 ml. Conforme eu encho o reservatório, ele vai aparecendo aqui um nível mais escuro. Então, pessoal, a água eu vou colocar aqui deste lado, tá? Esse aqui é o reservatório. Aqui, este é um filtro, tá? Esse é um filtro de nylon permanente lavável. Esse filtro aqui, ele pode ser utilizado muito tempo. Porém, se a pessoa prefere utilizar aquele coador de papel tradicional, ela pode utilizar o coador de 1/4 ou número 4, ok? E ela pode substituir. Se eu for utilizar o coador de papel, eu vou remover o filtro de nylon. E se eu for utilizar o filtro de nylon, eu coloco e não coloco o filtro de papel. Isso vai de acordo com cada pessoa, qual a opção que melhor atende à qualidade do seu café propriamente. Então aqui são 2 acessórios. Esse aqui é o suporte do filtro. Aqui é o sistema corta-pingos, tá? Quando eu estiver interrompendo o processo, ele aciona. Então coloquei aqui, fechei. Então eu tenho 2 opções de preparo. Como eu falei, grão moído na hora. Eu vou selecionar aqui a quantidade de xícaras e vou clicar em iniciar. Ou eu tenho a opção também de colocar o grão previamente moído. Se eu tenho aquele grão lá que eu já utilizo diariamente, vou colocar aqui e vou selecionar aqui, ó. Cliquei, quando ele estiver piscando sobre a intensidade. No nível 3 eu vou mais uma vez, quando ele aparecer esse dosador, quer dizer que ele vai utilizar
o formato de pó previamente moído e não vai moer o grão na hora. Então eu posso utilizar qualquer grão, né, que eu tenha, apesar de não ser indicado utilizar tipos de grãos caramelizados, por exemplo, e aqui eu posso utilizar qualquer tipo de pó também que eu já tenha na minha residência. Então, abri, coloquei o pó ou simplesmente fiz o café com um grão já moído. E aqui em cima eu tenho 9 níveis de moagem, tá? Essa máquina ela tem um moinho de inox, então aqui eu tenho 9 níveis de moagem que eu vou girando aqui para eu entender se eu quero um grão mais fino para um café mais forte ou se eu quero um grão mais grosso para um café mais fraco. Repetindo, esse desenho do grão mais fino, a moagem mais fina, vai me proporcionar um café mais forte, mais intenso. E aqui no nível máximo, que é o grão maior, mais grosso, vai me proporcionar um café menos intenso, ok? Essa parte é bastante importante para você conseguir dosar o seu café corretamente. Então selecionei aqui, eu vou colocar de volta aqui nas xícaras. Lembrando que se eu coloco aqui o nível de água cheio, e se eu colocar aqui, por exemplo, 6 xícaras, igual está aqui, ele vai moer grão para 6 xícaras, tá? Porém, ele vai fazer toda a água que tiver no reservatório. Então, se eu quero somente 6 xícaras de café, eu vou colocar somente 6 xícaras de água. Então, se eu vou fazer aqui a jarra cheia, por exemplo, eu vou precisar colocar aqui a quantidade máxima de canecas de café. Então, vamos mudar aqui, ó. Eu vou mudar para o nível 10, ok? Então vamos colocar água aqui, ó. Dessa forma aqui eu vou preparar o café de maneira correta, que é bastante importante. Enchi o reservatório. Aqui eu tenho a placa de aquecimento, que ela vai aquecer e vai manter o café aquecido depois do preparo. Aqui na jarra, ela é uma jarra de 1,2 litro, que ela aqui vai acionar o sistema corta-pingos. E este daqui é o tubo que se chama Aroma Twister. Esse tubo, ele direciona o café para o fundo da jarra e ele mistura esse café de forma homogênea, de maneira homogênea, ou o café fica mais saboroso, aquecido por igual, e ele deixa o café 100% por igual, fica muito melhor, tá bom? Então é bastante importante esse tubo, que é o Aroma Twister. Isso também, algumas cafeteiras hoje em dia a gente tem essa função que é bem importante para um café de qualidade. Coloquei aqui e vamos preparar o nosso café. Então agora vamos preparar o café. Vou selecionar aqui o reservatório correto, tá? Para o lado de cá. Pontinha aqui seleciona, ele me mostra, né, a seleção para o lado desse lado de café. Então vamos lá, coloquei 10 xícaras, já coloquei a quantidade de água aqui correta, já coloquei a quantidade de xícaras correta, agora eu vou preparar o meu café. Configurado tudo aqui, se eu quiser configurar o café e preparar na hora, selecionei, vamos aqui para intensidade, confirmo, inicio o preparo, 2 cliques. O primeiro confirmo, o segundo inicio. Pronto, ela já moeu o grão para 10 xícaras, tá bom? Você viu que ela usou o grão que está aqui no compartimento destilado. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Neste momento ele já começou a fazer o café, mas eu já tenho aqui a quantidade já de grão moído para preparar o meu café. Então aqui ela já vai começar a passar o meu café. Lembrando, assim que ela começar a passar o café, e se eu tiver uma quantidade aqui já de café, eu recebi uma visita. Se eu quiser servir essa visita, eu posso interromper o processo com o sistema corta-pingos. Tá? E o que acontece? Quando eu te interromper aqui, por exemplo, sempre pausar aqui para ele dar aquelas últimas gotinhas de café, alguns segundos, e eu removo por completo para ele conseguir servir.
uma ponta importante. Quando eu remover a minha jarra dali e o sistema corta-pingos acionar, é importante que eu não gaste mais de 20 segundos, porque o sistema da máquina continua e ela vai, se eu tiver uma quantidade de café aqui dentro, ele vai acabar transbordando aqui dentro se eu não voltar a jarra para o local correto, ok? Então, vou deixar aqui. Para eu passar esse café completo, ele gasta em média de 10 minutos, mesmo que seja as 10 xícaras, tá? A quantidade total de água que eu tenho na máquina. Então, ela gasta em média de 10 minutos para fazer o café completo, a jarra completa. E como eu falei no início, depois de preparar aqui esse café, ele vai manter o café aquecido na configuração que eu deixei por 30 minutos, ok? Bom, além disso, enquanto ele passa o café aqui, eu vou falar das outras funções de limpeza. Ela vem além do dosador, para eu colocar o café aqui previamente moído. Ela também vem essa escovinha de limpeza. Então eu tenho duas funções aqui para limpar. Primeiro, eu pressiono ela aqui, ó, com o corpo da parte de baixo aqui, pressiono aqui, e ele vai abrir esse compartimento. Então aqui, o que eu vou fazer para limpar? Coloco o filtro permanente ou o filtro de papel da minha escolha, com a máquina desligada, tá? Da máquina desligada, eu vou fazer o quê? Eu vou com a escovinha limpar esse compartimento aqui dentro e jogar esse resquício de café todo para o fundo. E aí eu faço a limpeza, porque ele vai cair esse café aqui no coador. E aí dessa forma depois eu removo e faço a limpeza do coador. E existe um outro tipo de limpeza. Fechei aqui. A outra limpeza é do sistema interno da cafeteira. Então o que eu preciso fazer? Eu vou abrir aqui sem o café, não vou colocar nada de café, ok? Inclusive ideal que eu tire até um grão daqui de cima para não correr nenhum tipo de risco. Eu vou colocar a quantidade para 40 xícaras com vinagre branco. Lembrando que esse vinagre branco ele só pode ter até 4% de ácido acetílico, ok? E aí dessa forma eu vou colocar aqui, vou selecionar aqui para café previamente moído, então eu vou mudar aqui essa configuração para café previamente moído, e dessa forma eu coloco iniciar já com o coador de papel ou o tradicional dela aqui dentro. Coloco a jarra, clico duas vezes, uma para confirmar, uma para iniciar, e deixo ela trabalhar com esse vinagre branco que tiver aqui dentro do sistema. Faço isso uma vez para ela passar todo esse sistema com o vinagre branco. Depois eu vou encher novamente, vou lavar a jarra, tirar todo esse vinagre branco que eu coloquei aqui dentro. Vou encher a jarra de água e colocar aqui ela cheia de água somente e fazer novamente esse processo somente com a água, porque dessa forma ele consegue tirar todas as impurezas que tiver no sistema da máquina. E outros detalhes, pessoal, também, se eu for fazer a limpeza da máquina, indicado eu fazer essa limpeza somente com pano umedecido, na parte de inox, na parte do piano black, em todo o sistema dela externo, se eu for limpar somente com pano umedecido. Bom, pessoal, já ela passou um pouco já, vou interromper aqui o processo. Vou colocar aqui para vocês verem o café como fica. Tá, uma quantidade boa aqui, ó. Olha, fica um café bem forte. Se eu quiser, eu consigo mudar a intensidade desse café, por isso que eu coloquei no copo transparente, tá? E aí você consegue preparar um maravilhoso café, um café de qualidade, com essa máquina sensacional, Duo Blend. Então, se tiver alguma dúvida, escreve aí que a gente tenta te ajudar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Essas são todas as informações que você precisa para utilizar a sua máquina da melhor forma possível, tá bom? Além disso, claro, não falei aqui, mas ela tem na parte de trás da máquina um espaço para você acoplar o cordão elétrico. Então aqui, ó, você consegue colocar esse cordão elétrico para dentro para você guardar com muito mais facilidade, tá? A sua máquina enquanto você não for utilizar, e otimizar também espaço na sua cozinha da melhor forma possível.
Bom, pessoal, essa era todas as informações que você precisa para utilizar a sua cafeteira Duo Blend. Tá? Obrigado por assistir até aqui. Segue o nosso canal, ativa o sininho aqui embaixo e aí você consegue acompanhar todos os nossos novos vídeos aqui no canal Adriano Descomplica. Obrigado e até breve. Olha, pessoal, aqui ela terminou o processo, ela já passou todas as xícaras de café e no final do preparo ela me dá um bip, tá? Ela vai me dar um bip aqui e vai manter o café aquecido. Pronto para servir o seu café. Obrigado e até o próximo vídeo.